Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma estou aqui para te cumprimentar. Seja bem-vindo a esse canal, bem-vindo, bem-vinda, né? A esse canal. Espero poder contribuir sempre com você, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um conceito. Vai ser um vídeo curto, mas muito importante. Talvez assim, um dos mais importantes, principalmente quando a gente vai estudar sobre escravidão, né? Nós vamos entender então as diferenças entre a escravidão antiga e a escravidão moderna. Ué, prof, pensei que escravidão era escravidão. Não é assim, não? Não. Historicamente nós temos aí algumas diferenças. E essas diferenças elas estão relacionadas ao tempo, ao contexto em que estamos falando. Se eu falar de escravidão no Brasil, provavelmente você vai dizer, eu sei o que que é. Né? Se eu falar de escravidão na Grécia Antiga, na Roma Antiga, talvez você pense que fosse, né, da mesma forma que aconteceu no Brasil. E não. Então, esse vídeo é para a gente esclarecer essas diferenças, tá? Então, quando a gente fala de escravidão, claro que a gente está falando de um dos temas assim mais delicados e tristes da história da humanidade, né? Ou seja, um grupo se achou ali no direito, né? Se achou no lugar totalmente livre para escravizar outro grupo de humanos, né? Então, escravidão, ela vai ser negativa em qualquer contexto. Eu acho que eu quero deixar isso bem claro inicialmente. Não existe uma escravidão um pouco melhor, né? A escravidão, ela é, de fato, assim, uma grande marca ruim, né, da humanidade. Então, ela vai ser ruim em qualquer contexto. E, quando eu falo da escravidão que aconteceu no Brasil, a gente vai lembrar que o Brasil viveu mais de 300 anos, né, de escravidão, especialmente, predominantemente africana, né? E isso gerou consequências tão graves que são sentidas ainda hoje, né, na nossa sociedade, na sociedade brasileira. A gente poderia dizer aqui várias consequências, mas a gente pode resumir tudo isso em uma coisa chamada racismo, né? O racismo que nós temos hoje no Brasil, ele está muito calcado, ele está muito presente, baseado nesse passado que a gente vai dizer passado escravocrata, né? Então, se eu falar de escravidão, provavelmente você vai se lembrar desse episódio, desse modelo, né? Mas a gente vai entender aí que na Grécia, na Roma Antiga, né, nas civilizações da Antiguidade, o sentido da escravidão era totalmente diferente, tá? Um outro ponto que eu quero levantar antes da gente falar exatamente das diferenças é sobre o termo. Qual o termo mais adequado quando eu me refiro a uma pessoa que está ali sendo escravizada? Primeiro, o termo escravo, ele não é adequado, tá? O termo que a gente vai passar a usar a partir de agora, já que você está aqui nesse vídeo, né? O termo que a gente vai passar a utilizar é o termo escravizado. Inicialmente não vai ser fácil, né? Até eu me pego às vezes falando escravo, mas vamos pensar junto aqui. Quando eu falo escravo, parece que eu estou falando de um ser que livremente aceitou ou nasceu escravo, sendo que essa não é a verdade, né? O que a gente consegue perceber ao longo da história é que pessoas estiveram na condição de escravo, né? Elas foram obrigadas a se tornarem ali escravizados. Então, o mais correto a se dizer é escravizado, para a gente entender essa situação como uma questão de condição e não como uma questão natural. Ah, se ele é de tal região, de tal etnia, ele é um escravo. Não, ele esteve nessa condição, ele foi colocado nessa condição e colocado de forma, né, autoritária, de forma coagida mesmo. Então, o termo mais adequado, quando a gente fala sobre essa temática, é utilizar o termo escravizado, ok? Porque é uma condição, ele está naquela condição, ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui e que eu acho que é de muita importância para nós, principalmente para quem está fazendo aí, estudando para Enem, vestibulares. É muito importante usar os termos adequados, especialmente quando você for escrever a sua redação, né? Lá no Enem. Enfim, então vamos lá, vamos pensar agora as diferenças. Quando eu falo da escravidão da antiguidade, a gente poderia dizer que cada civilização ela tinha ali sua forma de organização. Mas, de modo geral, se a gente for pegar as civilizações da antiguidade ocidental, grega e romana, né?
nós vamos ver que a escravidão, ela era dividida em dois tipos, né? A gente tinha na antiguidade, então, a escravidão de dívidas e a escravidão de guerras. A escravidão de dívidas, o próprio nome já é bem sugestivo, né? Quer dizer que uma pessoa que endividasse ali, que tivesse uma grande dívida e não conseguisse pagar essa dívida, essa pessoa se tornava, então, um escravizado. Ela ia estar nessa condição para pagar essa dívida. Então, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo, talvez mais comum, né, seja o escravo de guerra ou o prisioneiro de guerra. Então, uma civilização ia lá, se envolvia numa guerra, né, num conflito com outra civilização. Ao vencer essa civilização, os perdedores se tornavam, então, escravos de guerra, prisioneiros de guerra da civilização vencedora. Então, olha só, a escravidão na antiguidade, ela não tem nada a ver com a questão da etnia, da raça daquela pessoa. Não tem o fator racial envolvido. E se a gente for pensar nesses exemplos que eu estou dando aqui relacionados à Grécia e Roma, nós estamos falando de regiões que estão localizadas no continente europeu. Então, muito provavelmente, os escravos que faziam parte dessas civilizações eram escravos brancos, né? E aí a gente já começa a desconstruir essa ideia que parece uma ideia certa de que escravo é sinônimo de uma pessoa negra, né? E não, aqui nesse contexto da antiguidade, a questão da escravidão ela está muito mais ligada a uma questão de poder, a uma questão de honra, de prestígio, de mostrar que uma civilização foi mais forte naquele conflito do que outra. Então, portanto, se você perdeu agora, você é meu prisioneiro de guerra. E o lugar do escravo, né, do escravizado nessas civilizações era um lugar, inclusive, de... Claro, tinham ali os escravizados que trabalhavam no meio rural e tinha os escravizados que trabalhavam no meio urbano. A gente poderia até dizer, né, que os que trabalhavam nas cidades, eles tinham até uma condição um pouco melhor. Alguns escravos poderiam até, em algumas circunstâncias, comprar a sua liberdade. Tá? Isso não acontecia com frequência, né? Isso não era a regra, mas isso poderia acontecer no contexto da antiguidade. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é isso. Na antiguidade, nós temos então a escravidão de dívidas e de guerras, e nesse modelo escravocrata, que é um modelo escravocrata, de qualquer forma é algo muito ruim de se pensar que pessoas escravizavam pessoas, né? Mas aqui a questão racial, a questão da etnia não é um ponto a ser considerado, não era um critério, ok? Quando a gente passa para a escravidão moderna, que nós vamos dizer que a gente consegue perceber ela muito mais forte no período das colonizações, por isso que a gente lembra do Brasil, entre os séculos, né, 15, 16, 14, 15 e 16, né, vamos dizer assim, no Brasil, no caso, até o século 19, né, porque a escravidão foi ser abolida só lá em 1888 com a Lei Áurea. Então, quando a gente pensa no contexto moderno, nós vamos perceber que a escravidão moderna, ela vai escolher um grupo específico, de certa maneira, para ser escravizado, que vão ser os africanos. O continente africano vai ser o foco. E as justificativas dessa escravidão vão ser das mais diversas, seja por uma questão religiosa, que vai ser muito forte, muito predominante, a ideia de que os africanos, especialmente, né, as comunidades que tinham ali as suas religiões, né, as suas crenças, eles vão ser vistos como seres que não estão dentro do padrão de uma pessoa abençoada, né, para não dizer outra coisa aqui. Existiam explicações até mesmo pseudocientíficas baseadas numa ciência, né, de superioridade de um grupo branco sobre o negro. E ainda, e talvez o mais importante para a gente entender a escravidão moderna, existia uma explicação meramente econômica. O tráfico de pessoas, o tráfico negreiro, era extremamente lucrativo nesses séculos aí, no século XV e XVI. Então, gerava muito dinheiro. Então, essas pessoas, elas eram sequestradas, né, nos seus territórios, na África, trazidas para a América para fazer com que as coroas, vamos pensar no Brasil, né, a coroa portuguesa, a coroa espanhola se enriquecesse por meio do trabalho, né, exploratório dessas pessoas. E aí, a partir dessas explicações, seja religiosa, pseudocientífica, de várias explicações, por ser um grupo africano
o que vinha a ser escravizado aqui na América, a questão racial vai passar a ser um ponto. Quem é o escravo? Um homem, uma mulher negra, africana, né? Então quer dizer, olha só, enquanto a gente fala da escravidão da antiguidade, nós estamos falando de uma escravidão em que a questão étnica e racial ela não tem peso, né? Ela não é tão importante aqui para a gente entender. Mas quando a gente passa para a escravidão moderna, a questão racial, ela passa a ter um peso, ela passa a ser parte da justificativa, né? Se assim podemos dizer, desse tipo de exploração. Mas aqui na escravidão moderna, a questão econômica de acúmulo de riquezas, de encontrar, né, as formas máximas de se enriquecer. Estamos falando já de uma nova era. Estamos falando de, né, de países aí que estão em sua formação e são mercantilistas. Eles buscam o máximo de enriquecimento, o metalismo, a busca por metais preciosos, a busca por enriquecer. Então, a questão lá da antiguidade da honra, do prestígio, pouco importa aqui. Não importa o meio a ser utilizado, o objetivo final é o enriquecimento. Então, escravidão antiga, dívidas, guerras, honra, né, status, prestígio de uma civilização sobre a outra, questão racial pouco importa. Escravidão moderna, enriquecimento, utilização de mão de obra africana, escravização dos africanos, questão racial tem um grande peso. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Se eu te ajudei de alguma forma, peço que você se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente. Se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer te responder aqui nos comentários. E é isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau.